Então, boa noite a todos, a todas. Hoje será a última aula, do nosso curso Poéticas Orientais. Ao longo de pouco mais de um semestre, nós estudamos a poesia védica da Índia, a poesia chinesa da dinastia Tang, a poesia japonesa da época de Basho até começo do século XX. Estudamos poetas coreanos clássicos e modernos. E hoje conversaremos sobre um poeta contemporâneo da Coreia do Sul, chamado Kim Ki-taek. Tem um único livro publicado no Brasil, intitulado Chiclete, que foi traduzido, como não poderia deixar de ser, pela Yoon Jung-in, que é a grande divulgadora da poesia e da prosa coreanas no Brasil, e que é do Departamento de Língua e Literatura coreanas da Universidade de São Paulo. Quando falamos em Kim Ki-taek, falamos em um contexto histórico completamente diferente daquele da época de Isan. Isso para não falarmos da poesia clássica do período medieval. Durante séculos, a Coreia, um país unificado até 1945, era um país com forte influência do budismo e, sobretudo, do confucionismo, com as suas regras de conduta, normas de cortesia e uma série de relações estabelecidas entre pais e filhos, entre trabalhadores e patrões, entre os súditos e o imperador, relações essas que tinham como objetivo o que Confúcio chamava de a grande paz, Taiping, em chinês, a harmonia da sociedade. Ele imaginava que com a piedade filial, por exemplo, haveria essa estabilidade no âmbito da família. Do mesmo modo, com as normas de etiqueta na corte e todos os protocolos que ele estabeleceu, normas de conduta, seria possível que o país tivesse uma estabilidade política e econômica, todas as pessoas conhecessem os seus direitos e deveres, não houvessem guerras civis, nem outros conflitos que ensanguentaram a China durante séculos e séculos. O problema é que o confucionismo foi reinterpretado, tanto no Japão, quanto na China, na Coreia, no sentido de legitimar o poder absoluto, seja de um imperador, seja de um presidente, geralmente um ditador militar. Então, o confucionismo foi utilizado como ferramenta do conservadorismo, para que não houvesse mudanças sociais, mudanças políticas, e que as pessoas se conformassem ao seu gênero, à sua casta social, enfim, e não questionassem de maneira alguma o poder estabelecido e as regras estabelecidas. Isso aconteceu na Coreia, desde que o confucionismo entrou no país até os dias de hoje. Não por acaso, a bandeira da Coreia do Sul, ela tem o símbolo do Yin e do Yang e daquelas 4 figuras geométricas
aqueles 4 desenhos que vão dar origem aos 8 trigramas, ou paquá, que interagindo entre si, dão origem aos 64 hexagramas do I Ching. E Confúcio foi o grande intérprete do I Ching. Nós já falamos isso há algum tempo atrás, sobretudo naquela tradução do I Ching para o português, feita a partir da versão alemã do Richard Wilhelm. Além da tradução das sentenças, das linhas, dos comentários de Confúcio, há também as 10 asas, que são 10 ensaios, né, de Confúcio, comentando o livro das mutações. Então, a bandeira da Coreia do Sul, fazendo referência ao I Ching, não é uma coisa aleatória. Porém, apesar de a Coreia ter uma história muito antiga, apenas a dinastia Li durou 5.000 anos. Pensem nisso. Então, nós estamos diante de um país, né, com uma larga história que não se modifica facilmente. Quer dizer, há uma resistência às mudanças. Porém, essas mudanças foram inevitáveis, sobretudo a partir de 1910, quando acontece a invasão da Coreia pelo Japão. Tema que nós conversamos já na semana passada. A ocupação japonesa durou 35 anos, de 1910 a 1945. E nesse período houve uma ocidentalização forçada da Coreia, no que diz respeito à arquitetura, né, sobretudo, à urbanização, ao mesmo tempo em que houve uma japonização imposta do país. A língua coreana foi proibida, as crianças estudavam japonês nas escolas. Quando nasciam crianças, elas recebiam o seu nome em japonês e não em coreano, e a própria literatura tinha que ser feita em coreano, em japonês, perdão. Daí que, quando um poeta escreve em coreano, apenas isso já é uma subversão, já é um sinal de insatisfação com a ocupação japonesa e uma valorização do próprio país, de suas características, e uma defesa da soberania e da independência nacional. Afinal, a Coreia tem uma língua própria, tem uma indumentária própria, uma escrita diferenciada dos ideogramas chineses, tem costumes próprios. Claro, importou o confucionismo e o budismo da China, assim como recebeu influências de seus vizinhos. Mas a civilização coreana é extremamente original. Agora, a partir de 1945, sobretudo, acontecem grandes transformações no país. A guerrilha comunista, liderada por Kim Il-sung, consegue expulsar os japoneses da maior parte do território da Coreia, inclusive avançam naquilo que hoje é conhecido como Coreia do Sul, e a posição dos comunistas na época era que fossem realizadas eleições livres, com vários partidos, vários candidatos, e que seja eleito aquele que for o preferido do eleitorado. Que a Coreia tenha liberdade, autonomia para escolher o seu próprio destino.
Só que aí havia um sério problema, não para os coreanos, mas para os Estados Unidos. O prestígio de Kim Il-sung era imenso. Ele liderou a guerrilha, né, que lutou contra os japoneses, que libertou quase todo o território da Coreia. Nas cidades coreanas foram instalados conselhos populares, em que a própria população discutia os seus problemas e a maneira de resolvê-los. E, claro, ele já tinha um projeto socialista em mente. Significa um avanço da influência, né, da Revolução Russa, inclusive antes da Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa foi em 1949. Em 1945 havia a União Soviética e os países do leste europeu, alguns libertados pelo Exército Vermelho, outros não, e que, na sua maioria, deram origem às democracias populares e, futuramente, ao Bloco Socialista Europeu. E os Estados Unidos não queriam que isso acontecesse também na Coreia. Daí que as forças militares americanas ocupam o sul da Coreia, prendem os comunistas sul-coreanos. O número de presos e de mortos na Coreia do Sul é muito grande, e procura fazer uma divisão, né, do país, que acabou acontecendo de fato, já que o exército soviético atravessa a fronteira, né, vai para o norte da Coreia, a convite de Kim Il-sung, para impedir um avanço das forças americanas. Aconteceu a Guerra da Coreia, né, inevitavelmente, nos anos 50. Como consequência desse processo, o general Douglas MacArthur sugere que os Estados Unidos ataquem a China com 50 bombas nucleares e a Rússia com um número semelhante de bombas, ou seja, ele sugere a Terceira Guerra Mundial. E o presidente da época, o Truman, se não me engano, com um raro bom senso, arquiva a ideia, demite MacArthur e coloca outro general um pouco menos apocalíptico. Mas a situação, de fato, é que a Coreia permanece dividida, morreram 5 milhões de pessoas na guerra, tanto no sul quanto no norte, sobretudo pelos bombardeios americanos, que destruíram toda a infraestrutura do norte, ou seja, indústrias, fazendas, comércio, rede de distribuição de energia elétrica, né, fizeram um estrago imenso no norte. E a partir desse quadro, né, da Guerra da Coreia, que nós temos, então, a formação da Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Sendo que o primeiro presidente da Coreia do Sul, primeiro ditador militar, né, vamos falar as palavras exatas, Syngman Rhee, ele estava morando nos Estados Unidos já fazia 35 anos. Então, ele nem devia lembrar mais de como que era a Coreia. Aí, de repente, esse cidadão é colocado em um navio norte-americano, levado até a Coreia e empossado como presidente. Ele exerce o poder autoritário de 1948 até 1960. Ele foi um anticomunista feroz, né, que prendeu, torturou e matou muita gente, e estabeleceu uma ditadura militar na Coreia. Haverá outros golpes militares, por exemplo, em 1978, em que vai assumir o poder um cidadão chamado Park Chung-hee, que vai ficar no poder, o golpe militar acontece em 1960,
e esse novo ditador permanece no poder até 1978. E será sucedido por outros ditadores, até que em 1987 acontece na Coreia do Sul algo semelhante ao movimento das diretas já no Brasil. Oi? Alô? Sim, João. Alô? Oi. Eu te ouço, João. Eu te ouço. Então, há um movimento popular na Coreia do Sul, em 1987, muito semelhante ao movimento das diretas já no Brasil, e a partir daí acontecem eleições, né, mais ou menos livres, né, no país, e há vários governos, né, supostamente democráticos dessa data até o dia de hoje, sendo que alguns dos presidentes, como a presidenta da Coreia, entre 2013 e 2017, ela foi filha daquele ditador Park Chung-hee. Então, essa tradição de manter o poder dentro de uma mesma família não é algo que acontece apenas no norte, né? Também no sul há essa tradição, que provavelmente deriva da monarquia, né? Que existiu na Coreia durante um largo período. Bom, a Coreia do Sul conhece... Oi, André. Não, deixa eu perguntar. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Dentro dessa guerra da Coreia, e até por isso, hoje em dia, por conta desse líder, que é o Kim In-chol, não sei o nome, desse líder que tentou uma intenta comunista, não sei. Até por conta dessa união do país, você acha que é por isso que existe esse movimento um pouco de uma nação dividida em dois? Porque para os coreanos ainda existe muito essa coisa de irmandade, né, fraternidade entre os dois lados. Não tem uma rivalidade que às vezes é posta por um viés ocidental, né? Pois é. Até onde eu tenho conhecimento, eu conheço alguns coreanos, né, em São Paulo, e parece que não há um sentimento de hostilidade como há, por exemplo, entre os cubanos de Nova York e os cubanos de Cuba. Perdão, entre os cubanos de Miami e os cubanos de Cuba. Os cubanos de Miami são chamados de gusanos, traidores, por aí vai. No caso da Coreia, é diferente, porque o país foi dividido ao meio pelos exércitos, né, americano e soviético. Então, quem ficou no sul não escolheu ficar no sul, foi uma questão meramente casual, né? De repente foi traçada aquela fronteira artificial, né, no paralelo 38, e quem estava de um lado não podia ir para o outro. Então, as famílias foram separadas contra suas vontades, né, de maneira artificial. Em vários momentos, o norte sugeriu a reunificação, propôs várias conferências visando a reunificação, mas o Sul nunca quis falar no assunto, e é claro que os americanos nem querem saber disso, né? Eles querem manter o país dividido ao meio. Bom, esse é um contexto histórico necessário para a gente falar sobre o Kim Ki-taek, né, o poeta de hoje, que nasceu em 1957, ou seja, pouco depois do fim da guerra. A Coreia do Sul conhece um crescimento econômico, sim, do mesmo modo como o Japão, Tailândia. Por favor, desliguem o áudio, talvez seja a Rosane. Espera aí, que eu já desligo. Tá. A Coreia do Sul conhece, né, um período de prosperidade econômica, de desenvolvimento tecnológico, mas claro que isso tem que ser relativizado, né?
durante o chamado milagre econômico brasileiro, nos anos 70, também diziam, o Brasil é um exemplo, né, de crescimento econômico. Aí o Médici, o ditador da época, foi visitar o Nordeste e um jornalista perguntou para ele, e aí, presidente, o senhor achou? E ele respondeu, o Brasil vai bem e os brasileiros vão mal. O Médici conseguia ser mais sincero do que outros governos que nós conhecemos. Enfim, houve sim um progresso econômico, científico, tecnológico, educacional, dentro dos marcos do capitalismo, ou seja, com uma grande massa da população excluída dos benefícios desse crescimento, né? Algo que precisa ser dito. A jornada de trabalho na Coreia do Sul é uma das maiores do mundo, junto com o Japão, Brasil, né, e alguns outros países. A prostituição na Coreia não é apenas de meninas de 15, 16 ou 18 anos. Tem prostitutas idosas. Saiu uma reportagem, eu não tenho agora o link, vocês podem procurar depois no Google. As mulheres idosas estão se prostituindo porque as aposentadorias não são suficientes para a sobrevivência. Então, uma situação muito desigual, muito contrastante, né, muito violenta, e é dentro desse quadro que o nosso poeta irá nascer, fazer as suas primeiras leituras e escrever os seus poemas. Bem, depois de fazer todo esse quadro histórico, vamos falar um pouco do poeta e, em seguida, lermos seus poemas. Kim Ki-taek nasceu em 1957, na cidade de Anyang, arredores de Seul, e estreou como poeta em 1989, portanto, é um poeta bem contemporâneo. Publicou, além de Chiclete, né, este livro, traduzido pela Yun, O Sono do Feto, Tempestade no Buraco da Agulha, O Funcionário de Colarinho Branco, O Bai e De Rachadura em Rachadura. Esse último livro é de 2012. Algo muito importante na Coreia, e para este poeta em particular, é o fato dele ter sido muito premiado. Ele ganhou o prêmio literário Kim Soo-yeong em 95, o prêmio de literatura contemporânea em 2001, o prêmio literário Isu em 2004, tem toda uma lista, né, de prêmios que foram recebidos por ele. Eu tenho a minha ideia formada sobre prêmios, né, que eles não necessariamente traduzem a grandeza ou a mediocridade de ninguém. Fernando Pessoa concorreu em um concurso literário em Portugal com Mensagem e ficou em segundo lugar. E ninguém se lembra de quem ficou em primeiro. Excelentes poetas que nunca ganharam premiação nenhuma e há várias mediocridades premiadas. Então, isso apenas não quer dizer grande coisa. Mas na Coreia, no meio literário coreano, você só é levado a sério se você ganha algum prêmio. A medida de valor, né, da importância de um livro, de um poeta, de um romancista, é se ele ganhou algum prêmio importante. Então, isso diz muito a favor do Kim, né? Ele é traduzido, ele é reconhecido por causa de todas essas premiações. Independente disso, eu acho um poeta interessante. Não tanto quanto Isan, o poeta que nós lemos na semana passada, que eu acho genial. Mas é interessante num outro nível. Ele não é um poeta inventor. Vamos ler algumas coisas dele
começando com o poema Panceta de Porco. Volto para casa após uma churrascada de bacon fresco e bebida, já há 1 hora. O cheiro da carne não sai do corpo. Sangue cozido no fogo, carne tornada fumaça, impregnam todos os meus poros, minhas rugas e sulcos das digitais. Aquele cheirinho de grelhado de quando devorava a carne esfaimado, já se fora. E ficara apenas o fedor do terror do animal diante do abate, tampando como bolas de algodão as minhas narinas saciadas. Saio do metrô, envolto em cheiro de carne feito aura de santo. Dentro do vagão, no lugar onde eu me postara, o cheiro da carne em formato do meu corpo ainda segurava o corrimão. Olhando-me através do vidro, enquanto subo as escadas. Alcanço o piso da terra e uma lufada de vento fresco leva o cheiro da carne. Quando inspiro fundo o ar fresco, o cheiro da carne se afasta de mim por um instante, qual enxame de moscas. Mas logo volta a grudar os seus pezinhos pegajosos em mim. Não larga a mão que grelhou o seu corpo na chama crepitante. Não larga os dentes que esgarçaram o seu corpo. O cheiro nauseante de onde ainda restam gritos e esperneios. Penetra tenaz dentro do meu corpo, besuntado do seu cadáver. Esse é um poema bem forte, né? Um verso em particular que eu acho muito duro, né? É esse aqui. E ficar apenas o fedor do terror do animal diante do abate. Vamos falar sobre algumas características desse poema que traduzem características gerais da poesia, né, do autor, ao menos neste livro. Primeiro, versos longos, sem métrica e rima. Uso frequente do enjambemã, que é quando a linha de cima continua na linha de baixo, que continua na linha de baixo. Uma proximidade da narrativa e do ritmo da prosa. Temática cotidiana, uma linguagem substantiva e o uso deliberado daquilo que é considerado feio ou grotesco. Essas características vão se manter em boa parte dos poemas do livro. Vamos ler agora Tempo de Cavalos Bêbados. Os animais também estão muito presentes aqui. No poema que nós lemos está o porco. Agora é a vez do cavalo. No poema seguinte será o gato. E assim por diante. Os animais estão muito presentes aqui. E quase sempre eles são mostrados brutalizados, mortos, torturados. Eu não sei se o poeta é um ativista vegano, alguma coisa do gênero, mas a violência contra os animais é frequente aqui. Tempo de Cavalos Bêbados. Ele passava por uma rua noturna cambaleante. Me avistara por um instante, mas as suas pupilas já haviam me atravessado. Aqui é um dos raros momentos em que o Kim é metafórico, embora seja um tipo bem particular de metáfora. Também as ruas, os carros e os passantes emiraram profundamente
um algures que não era visível, de modo algum, a meus olhos. Um algures onde o mundo, o vazio e o inconstante se embaralhavam, balbuciava qualquer coisa, mas nada que fosse compreensível. Havia acenos e ritmos, mas em sua fala não havia palavras pronunciadas ou orações de fato. Mas ainda que as suas palavras parecessem amassadas e sem forma, contorciam-se nelas algo como choros e lamentos. Aquilo, por vezes, tornava-se uma música parecida com um grito, arrebatando, espatifando-se e chacoalhando o ar da noite, ponto. O seu corpo leve e maltratado se retorcia a bel prazer, conforme sacudiam-no as palavras e o canto. O algures, somente visível quando ébrio, palavras que emanam somente quando ébrio, sóbrio, ele jamais os lembraria. Bom, nesse poema, em que também temos os versos longos, né, o ritmo próximo ao da prosa, o elemento narrativo, há algumas outras coisas interessantes, como a imprecisão de nome, tempo e lugar. Não sabemos quem está falando, se esse quem é o Kim ou se é outra pessoa. Não sabemos se a ação se passa em Seul, não sabemos em que época, então o grau de imprecisão é muito grande. Apesar da economia de metáforas, aqui nós temos essas pupilas que já haviam me atravessado, que é uma metáfora com um pezinho na hipérbole, né? Naquele exagero deliberado do tamanho de alguma coisa. Então, é uma figura de linguagem mais elaborada. Temos aqui a incomunicabilidade, que talvez seja o principal tema do texto, a impossibilidade da comunicação, junto com a solidão, o cenário urbano, a angústia e um certo mal-estar existencial. Esses sentimentos também serão recorrentes em outros poemas. E o espaço urbano estará presente também muitas vezes. Terceiro poema. Bastante Lorenzo Mutarelli, isso aí. Lourenço Mutarelli? Principalmente essa coisa meio claustrofóbica, assim, que você não sabe para onde vai, só vai fechando, fechando, fechando. Aí parece que não tem respiro, sabe? Até por conta daquilo que você estava falando, Cláudio, sobre a questão do conto, é exatamente um conto, né? Uma narração mesmo. Sim, muito bem observado, André. Esse livro foi publicado em 2009. Chiclete é de 2009. Ou seja, ontem, né? Um livro muito recente. Mas a sensação de sufoco continua. Aqui, muitas vezes, o existencial e o histórico se confundem de tal modo que fica difícil você separar. Nesse poema em particular, nós não sabemos se há um desconforto pessoal, porque ele está sozinho, porque ele brigou com a namorada, se ele não tem emprego, se ele dorme na rua, se é uma questão pessoal, ou se é isso somado às exigências de uma sociedade muito competitiva, muito excludente e que acumula índices altos de suicídio. O Japão, a Coreia do Sul,
a Hungria, alguns países nórdicos, são campeões em suicídio. No Japão também, pelo tipo de exigência, né, social. Por exemplo, nós falamos há pouco sobre o confucionismo, né? E como que o confucionismo foi reinterpretado por regimes autoritários, mesmo que se digam democráticos, progressistas ou o que quer que seja. No caso do Japão, por exemplo, há uma grande exigência dos pais em relação aos filhos. Se você tirar nota 7 na prova, desonrou os ancestrais. As almas dos seus antepassados estão chorando lá em algum lugar porque você tirou 7 em matemática. Que vergonha! Por que não estudou mais? O que você vai ser na vida? Então, tem isso, né? Você não pode ser bom, você tem que ser o melhor aluno, o melhor filho, o melhor profissional, operário do ano. Então, é um grau de expectativa imenso, né? E o que acontece se você não atinge essa expectativa? Aí você é aquele filho que os pais se sentem assim, ofendidos, né? Magoados, frustrados. E isso leva a muitos suicídios entre jovens, sobretudo. Então, a questão pessoal aqui, né? A gente não sabe até que ponto não está ligada a essa questão que é social e que é ideológica, né? Esse confucionismo mal interpretado que acabou levando a uma sociedade muito competitiva, né? Muito brutal. Enfim, mas interessante o paralelo com Mutarelli. Até porque Mutarelli é um pouco doido das ideias, né? Não sei se vocês já conversaram com ele, mas ele vai emendando uma coisa, que emenda na outra, que vai falando do filho, que vai falando da mulher, que vai falando do trabalho, aí você não sabe do que ele está falando. Então eu meio que me perdi, assim, sabe? Mais ou menos no que o poema estava dizendo, justamente a figura de Mutarelli. Porque ele vai emendando uma coisa na outra, que você não sabe exatamente qual que é o tema primeiro, ou qual que é o assunto do negócio, sabe? É mais a sensação do que de qualquer outra coisa. Muito bem observado, porque tem esse emaranhado que é muito mais da prosa narrativa, né? Não por acaso se lembrou do Mutarelli, do que da poesia lírica que nós estamos acostumados a ler. Então, esse fluxo de consciência, nesse emaranhado de ideias, nesse jorro aparentemente não linear, né? Não sequencial, também é uma característica do Kim Kitaek. Então, você percebeu isso muito bem. Bom, depois da morte do porco, do sofrimento do cavalo, vamos para a morte do gato. Matando o gato. Alguma coisa escura como sombra e sem som de passos atirou-se de supetão na rua. Afoito, puxei o carro. Aqui é uma gíria brasileira, mas que tem a ver com o contexto, né? Porque realmente o cidadão estava dirigindo o carro e fugiu, né? Então ele puxou o carro no sentido literal. Afoito, puxei o carro. Mas a velocidade foi empurrando o freio adiante. Eu acho muito curioso quando a Yun usa a gíria brasileira nos poemas coreanos, né, traduzidos por ela. Ela também é professora de português para imigrantes coreanos. E ela me contou que uma vez ela teve assim imensa dificuldade de explicar, né, para um grupo de coreanos qual era o sentido de escorregar na maionese. Que os coreanos pensavam literalmente, né? Escorregar na maionese. Aí qual a relação disso com o sentido? Ela teve trabalho para explicar. Mas aqui a gíria caiu direitinho, né? Eu puxei o carro.
Afoito, puxei o carro. Mas a velocidade foi empurrando o freio adiante. Pelo tremor do carro, sequer parecia ter passado numa pedrinha. Em vez disso, algo macio parecia ter sido absorvido para dentro do pneu. Embora o título do poema, Matando o Gato, já entrega o jogo, nós já sabemos o conteúdo, ainda assim ele busca alguma imprecisão, quando ele fala alguma coisa escura, algo macio, né? Ele tenta manter essa dúvida, né? Olhei o retrovisor de relance e vi algo como um cachecol de pele caído no meio da rua. Era um gatinho que não fazia ideia de que, já há muito tempo, não eram mais dentes e garras de tigres ou leões a devorar animais silvestres, mas pneus macios como gengivas. Carro confortável com pneus de bom amortecimento. Engolira imperceptivelmente o esmagamento daquela coisa mole, já sumosa. Aqui uma imagem bem expressionista, né? Bem impactante, do gato todo esmagado pelo carro, né? Apresentado como uma coisa mole, já sumosa, né? Referindo-se a sumo. Por um instante, uma sensação atravessou o pneu e subiu por meu corpo, como uma costela suculenta e macia de uma churrascaria famosa, se derretendo na boca sem mesmo precisar mastigar. E é curioso que neste poema, assim como no primeiro que nós lemos, ele faz essa aproximação de imagens, né? Entre o sofrimento de animais mortos e o prazer da comida, né? Do churrasco. Parece um poema de ativista vegano. A sensação atravessara junto com o tênue estouro daquela morte e vinha lambendo o meu corpo canto por canto, demorando-se no deleite do gostinho viscoso e firme da minha carne. Os pneus lambendo os beiços sobre o sangue, impregnado em sua textura, aceleraram-se, como se buscassem saciar ainda mais o seu apetite. Então, além do apetite do motorista do carro, né, também havia o apetite dos pneus. Aqui daria para a gente fazer uma comparação entre imagens da civilização, principalmente o automóvel, o cenário urbano, e as imagens da natureza, principalmente desses animais, né, que são retirados da natureza e trazidos para a cidade. Também é possível pensarmos numa polarização entre lirismo e grotesco. Uhum. É muito difícil encontrarmos um poema lírico do Kim Ketaek, pensando nas três acepções da palavra. O lírico diz respeito ao eu, ao sentimento, né, em particular o sentimento amoroso, e também a música. O lirismo quase não existe aqui. É muito mais essas imagens de alto impacto, né, que mostram a dor, o sofrimento, a dissolução, né, do que qualquer outra ideia. E ainda há uma terceira antinomia que a gente pode estabelecer entre solidariedade e indiferença. Se nós formos comparar a poesia do Kim com O Pássaro que Comeu o Sol, por exemplo, ou até mesmo com o Sijô, há na poesia coreana, por influência budista, uma ideia de solidariedade.
Já na poesia de Kim, não há essa solidariedade. O que há é a violência bruta e crua e como que você se coloca frente a ela, né? Mas ele não se solidariza. Não que ele seja cruel, né? Ele como pessoa, mas a poesia dele expressa essa indiferença, talvez social, ao sofrimento. E podemos até avançar mais nas elucubrações, né? Se eles não têm compaixão de animais, porque teriam de seres humanos. Uhum. Não, é justamente isso, é para mostrar que nem um valor social, né? Eu acho que na Coreia deve ser assim também, que é um animal doméstico, que é, às vezes, bem melhor tratado que os humanos, tem sei lá, uma piedade do motorista, quem dirá, sei lá, uma pessoa que está à margem, entendeu? Eu acho que é legal isso, porque ele exagera muito, né? Parece que o carro tem uma vontade própria para destruir aquilo, quando na verdade ele é só um instrumento que está sendo utilizado pelo condutor. Então é engraçado isso que ele faz. Sim, o seu comentário é bem interessante. Ao mesmo tempo que o ser humano se desumaniza, o automóvel se humaniza, como se o automóvel fosse um agente, né, com vontade própria, com apetite próprio, né? Acho que a palavra desumanização cabe muito bem numa análise da poesia do Kim Ki-taek. Separei mais alguns poeminhas, depois a gente abre para discussão. Coceira. A mulher vestida de luto se arranca em direção à fornalha para puxar de volta o caixão que avança para dentro dela. Parada pelo portão de ferro que acaba de se fechar e dando-se conta de que o choro não sai, o vazio da boca escancarada pula, batendo no peito. O choro, que estava prestes a explodir, para no estreito da garganta, massa do choro maior que a massa do corpo, e sufoca o som do choro. Então, como braços e pernas de alguém que se enforca, o corpo todo arranca violentamente o ar, coceira. Coceira que não se coça por mais que se coce, sem axila, sem sangue na unha. Bom, aqui a violência chega em graus extremos, né? Não faltando nem mesmo o forno crematório para o defunto. Cachorro 3, esse também é legal. Sob um teto de alumínio de um barraco, numa ruela estreita, tortuosa e lúgubre, há um som que late agudo e estridente toda vez que ouve som de passos. É na certa um amarelão esquálido, com as orelhas retesadas em pé, como telhado de alumínio, que quando cai um aguaceiro, trata de aumentar as rajadas em estrondos, não deixando escapar uma única gota sequer. Como o portão de alumínio, que aos golpes de punho ou da ponta dos sapatos trepida e treme, como batidas de coração, o som late, fazendo do seu corpo todo o próprio medo. Esse verso achei belíssimo, fazendo do seu corpo todo o próprio medo. Mostrando todos os dentes, latem as frestas das portas, buracos, todas as rachaduras. Então, esse também é um poema de paisagem urbana, que usa a metonímia, né, muito mais do que a metáfora. Por exemplo, aqui, com as orelhas retesadas em pé, são as orelhas do cão, né?
os animais são representados de uma maneira que não é meiga, não é dócil. Mas aqui nesse poema em particular, é uma imagem mais agressiva, ao mesmo tempo que é frágil e grotesca, de alguém que tem os dentes para morder, mas sabe da sua própria limitação, né, da sua própria impossibilidade de reagir. Uhum. É um guardião que faz jus, acho que é o próprio telhado, né? Que é frágil, mas ao mesmo tempo quer se mostrar imponente naquele lugar. Que é lúgubre, mas ao mesmo tempo quer se mostrar presente. Então é legal essa contradição que ele faz, né? Tipo, basicamente o cara está excluído, ninguém dá vontade, não dá razão nenhuma dele estar ali, mas ele quer se fazer aparecer, mesmo assim. Sim, a fragilidade, a incomunicabilidade, a ausência de opções. É um quadro quase kafkiano. E só para a gente fechar, mais um poema. Cheiro nauseante na mesa de jantar. Kim Ketaek é um poeta que, se nascesse na Alemanha no final do século XIX, comecinho do XX, seria um bom poeta expressionista. Lembra muito Gottfried Benn, por exemplo. Cheiro nauseante, hoje na mesa do jantar. Aquilo que nauseia está redondamente deitado sobre um prato branco, como se tivesse corrido e errado pelos montes e campos, e subido agorinha no prato, encolhendo-se ali, com o corpo todo a exalar um vapor quente, sem se dar conta de que está todo desnudado, do couro às tripas. Expira arfante um vapor intenso e carregado. Pauzinhos compridos e frágeis, qual bicos de grou, perfuram e reviram o vapor nauseante em disputadas bicadas. Rapidamente o vapor se extingue e o prato se esvazia. Agora o prato arrefecido está afundado no centro, como se um animalzinho da montanha, novinho, de olhos negros, tivesse dormido uma noite ali, depois de lamber, arranhar e se rolar todo. Aqui a ideia da alimentação como violência, né? Jogo de sinestesias, de cheiros, de vapores, de cores, de formas. O quadro todo, né, é quase uma alegoria, em que essas imagens remetem ao sofrimento e à indiferença em relação ao sofrimento. Eu acredito que essas sejam algumas das qualidades mais visíveis, né, na poesia de Kim Ketaek. Ô, Cláudio, esse Kim é gordinho, porque do jeito que ele descreve os pratos aí nos poemas, ele deve gostar bastante de churrasco, de comida, né? Eu ainda não pesquisei foto dele, eu vou fazer isso quando eu estiver editando o vídeo. Eu já, na época que eu comia carne, né, alguns anos atrás, eu cheguei a ir num churrasco coreano, é bem tentador. Não, é bem gostoso, bem gostoso. Sim, é diferente da comida chinesa, da comida japonesa, é muito variado, é muito gostoso. Mas tem o pessoal que exagera na bebida também lá, né? Nesses Com churrascos. certeza. Com certeza. Algum outro comentário sobre o poeta que nós lemos, sobre qualquer coisa relativa às aulas anteriores? O que vocês acharam do Kim Ketaek, comparando com Isan e os outros poetas coreanos que nós lemos? Vocês veem uma continuidade, uma ruptura?
Ó, eu não vou comparar ninguém com ninguém, mas se vocês não estão comigo ouvindo essas poesias, eu não tenho maturidade para gostar disso, não. O gatinho amassado pelo pneu, não, gente. Não dá, não. Eu tenho 4 gatos em casa, sem condições. É muito forte, para falar a verdade. Eu achei. Isso deriva de Baudelaire, do poema da Carniça, né? Em que ele fala de um cavalo atirado no chão, né? Apodrecendo. E talvez derive também de Dostoiévski, né? No Crime e Castigo, onde ele mostra um cavalo, né? Sendo morto, né? Numa cena assim muito brutal. Agora, eu não vejo essas cenas como negativas no sentido de exaltação da crueldade, por exemplo. Eu vejo muito mais a denúncia. E uma denúncia que pode estar usando os animais como figuras alegóricas do sofrimento de um modo geral, né? Não apenas dos animais, do sofrimento humano também, e da indiferença em relação a ele. Sim, é esse olhar que ele empresta, né, para entender esses assuntos. Então é muito mais uma questão de provocação, né, do que de fato de o cara fazer um manifesto em favor. Então, sim, também acho. Mas, Cláudio, hoje em dia você fala verde, o pessoal vê azul, então não adianta. Não Pois adianta. é. Agora, uma coisa que eu já verifiquei é que se, por exemplo, uma pessoa tem um ataque epilético na rua, é atropelado, ou coisa parecida. Muitas pessoas continuam andando normalmente, né? Nem olham para saber o que aconteceu, ou ficam perto olhando, assistindo, como se fosse um tipo de entretenimento, né? Sem ajudar a pessoa. E alguns, né? Claro, sempre tem alguma boa alma para ir lá socorrer a pessoa que está machucada. Mas muitos passam reto e não querem saber do que houve. Agora, se tem um bichinho machucado na rua, aí todo mundo se comove. Coitado do cãozinho, o que fizeram com ele? Está com a patinha machucada, vamos levar no veterinário, papapá. Como se a crueldade contra o bicho sensibilizasse mais do que algo ruim acontecido com o ser humano. Não é à toa que em São Paulo, os moradores de rua resolveram adotar animais. Não apenas por gostarem de animais, né, e acredito que gostem, mas também porque a pessoa que está andando na rua pode ser insensível ao morador de rua, mas talvez dê um trocado para a ração do cachorro. É louco, né? O negócio é muito louco. Prioridades, né? Sim, nada contra os bichos, eu adoro bichos. A questão não é a gente valorizar menos o animal, mas valorizar também o humano. E eu Uhum. acho que é isso que o Kim coloca nos poemas dele. Como nós chegamos a essa época de brutalidade. Pois é. A gente tá naquela experiência da caixa com ratos. Vocês conhecem, né, essa experiência? Do Pavlov? Não, não é do Pavlov. Pavlov é do cachorro que saliva, né? Não, é uma experiência mais moderna. São colocou um casal de ratos, eles foram procriando, até que ficou super populoso o espaço e coisas loucas começaram a acontecer, inclusive super comparáveis ao nosso comportamento. A gente está numa superpopulação no planeta. Eu acho que um pouco, penso eu, né? Não sei. Acho que um pouco dessa indiferença do ser humano para o próprio ser humano é a perda da inocência, né? E tem muita gente no planeta, enfim. E bicho é mais inocente para muitos, né? Eu não sei, tô aqui loucubrando também.
Não, eu achei bacana a poesia do cara, mas eu achei muito forte. Se eu não tô com vocês aqui, eu não ia aguentar, não. Juro, É, de verdade. Não, é verdade, gente. Muito forte. Achei Sim. bem interessante. Fiquei curiosa de ler de novo mais coisa, né? Você vai mandar pra gente, né? Posso Mas, copiar, escanear e enviar para vocês os poemas. se você puder, eu ia gostar, porque só ouvindo alguém que é né? Eu sou uma novata nessa história. Mas, assim, ouvindo vocês falando, aí eu pelo menos tenho vontade de ver, sim. Muito- entendeu? Eu, para mim, nossa, eu fiquei chocada, mas aí depois com as explicações do Cláudio, aí bem. Mas as imagens são muito fortes mesmo, eu acho. São. Mas eu acho que a gente está vivendo essa experiência dos ratos, não é muita gente no planeta. Então não há solidariedade, não há empatia, não há porra nenhuma, gente. Eu acho. É o que eu Sim, acho. com certeza. Comparando com os poetas anteriores, né, que a gente percebe que, por exemplo, na poesia do Kim Ketaek, não há uma preocupação inventiva como houve em Issam. Ele não é um poeta de vanguarda, ele não está fazendo nada de novo na poesia dele, ele assimila muita coisa da poesia moderna ocidental, desde Walt Whitman até, sei lá, Lorca, Mayakovsky, Neruda, enfim. Ele leu e incorporou muita coisa da poesia moderna e contemporânea do Ocidente, quase não mostra nenhum vestígio da poesia tradicional de seu país. Se nós formos pensar no Sijôs, por exemplo, não há nenhum vestígio de Sijô na poesia dele. Assim como a herança cultural, né, do budismo, do confucionismo, do taoísmo. Ele é um cara do século XXI, né, que está com o seu notebook, o seu celular, plenamente adaptado, né, à sociedade de massas, enfim, parece alguém desvinculado da herança tradicional coreana. Pelo menos, lendo os poemas deste livro, nós vemos um momento de ruptura, que é interessante. Assim como muitos poetas japoneses também tentam romper com essa imagem tradicional, né, que se tem de um poeta japonês. Talvez numa ideia de universalização, né? Da globalização, para sair do estigma, pode ser. Sim, para sair da gaveta dos coreanos e ser um poeta universal, né? Talvez os primeiros trabalhos, Cláudio, não sei, não li, tenham mais um pouco, resgatem um pouco mais a tradição, né? E depois ele vá se aprimorando a sua poética e vai deixando de lado. Ou também a sociedade da época dele mudou e aí teve que se adaptar. Tem 1000 questões aí que também, se a gente quiser aspirar, teria que ler a fundo. Com certeza. Mas esse traço diferente, né, do Kim, que eu achei bem interessante, e por isso eu quis concluir, né, o curso com ele, porque parece que ele é a negação de tudo que a gente viu até agora, né? É o poeta contemporâneo que deixa a tradição de lado e mostra toda a crueldade, né, da sociedade coreana e podemos até dizer da sociedade humana, de um modo geral.